Oi, tem alguém que vai entrar aí comigo agora? Oi, me escutando? Vamos ver se a Paty consegue entrar de novo. Só confirmem para mim, por favor, se vocês estão me escutando, que a Patrícia entrando a gente começa. Tá? Então tá. Que bom, estão escutando, beleza. Olá, Roberta. Vamos esperar a Patrícia chegar então. Eu acho que devia estar com dificuldade na transmissão dela. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui só. Acabou de mandar um oi ali, que daqui a pouco ela entra de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, tem gente que eu acho que me conhece aí. Oi, tudo bom? Zita, Priscila, Aline. Ah, tem gente que eu não consigo ler o nome, não. Gente, eu tô esperando a Patrícia só para vocês entenderem. Até ela entrar, é, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vou me apresentar então. Meu nome é Paola, para quem não me conhece. Eu sou mãe de 3 anjinhos e são pequenos ainda, meus filhos são pequenos. E a gente começou com esse movimento. Esse movimento existe desde outubro de 2020. Ele começou, na verdade, com a Vanessa. Deixa eu ver quem está solicitando aqui. Paty. Oi, Paulo. Voltamos. Já vai. Voltamos. Então vamos lá. Paty, eu estou apresentando um pouco o movimento, tá? Ah, Enquanto você não estava aqui, as outras pessoas vão chegando. Então, só para quem não conhece o movimento e está entrando agora, o nosso movimento começou em outubro do ano passado, quando a Vanessa ela fez um vídeo contando a história dela em relação ao Covid e procurando mães e pais que pensassem igual ela a respeito do que a gente estava vivendo naquele momento. Encontrei ela, sem querer, e nós formamos um grupo com outras mães. Nossa primeira preocupação naquele momento era que as crianças estavam muito esquecidas dentro de casa e ninguém falava do sofrimento que elas vinham tendo dentro de casa e como estava a saúde mental das nossas crianças. Já era final de ano, então uma preocupação também é se as aulas iam voltar, não iam voltar, e a gente organizou carreata, organizou o que a gente conseguia na época para conseguir pelo menos estudar um pouco, colocar essas crianças na sala de aula um pouco. O movimento continuou, a gente continuou trabalhando junto, outras pessoas foram entrando e o movimento foi ganhando força. E hoje a maior preocupação do movimento é que a gente consiga, frente aos vereadores e à Câmara, fazer com que a educação seja uma atividade essencial, não só no estado do Paraná, mas também na cidade de Maringá. Entendendo que é um foco nosso, né? E a gente precisava de mais pessoas, saber se mais pessoas pensavam igual a gente, né? A gente não tinha muito essa percepção. E a gente criou, faz 3 semanas, esse grupo, Unidos pela Educação MGA, aqui no Instagram, esse perfil, na verdade. E a partir desse momento também o nosso movimento passou a ter um nome, que são Movimento Unidos pela Educação Maringá. E a gente resolveu, através de lives, trazer informações e conhecimentos científicos para as pessoas. Porque a gente vinha percebendo que a gente tinha muita informação, informação de todo lado, e a gente não sabia em qual informação confiar. Então, nós trouxemos já lives a gente trouxe live já com psiquiatra, com infectologista, com intensivista pediátrica, com neuropediatra. E hoje a gente vai começar a nossa primeira live com uma especialidade que não é da medicina, mas é da área da psicologia, a Patrícia Constantin Faria, então já vou apresentá-la para vocês, tá? A Patrícia é psicóloga clínica, ela se formou na UEM, ela é gestalt terapeuta, ela é psicopedagoga e ela também é membro da diretoria do Instituto Maringaense de Gestalt Terapia. Paty, obrigada, muito obrigada por ceder seu tempo, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. A gente fica muito feliz de ter você aqui.
você quiser começar falando e a gente vai continuar conversando daí. Tá. Na verdade, Paola, eu que agradeço, né? É, a possibilidade de vir trocar ideia com pais, né? Com mães, com Uhum, pais, com avós, com tios, com os cuidadores, né? Porque hoje sim, muita gente está fazendo parte desse cuidado com a criança e com o adolescente, né? Então, achei muito uhum, bonita a iniciativa de vocês de fazerem as lives, né? De levar informação para quem está em casa, né? sim. Então, eu é que me sinto honrada, né, de fazer parte desse trabalho bonito que vocês estão fazendo das É, lives. e a gente está se surpreendendo bem, assim, as pessoas têm gostado bastante. Espero que elas gostem também de hoje, que a gente consiga contribuir um pouquinho para cada um aí dentro da sua casa e a gente Sim, conseguir enfrentar esses dias tão difíceis juntos, né? Porque parece que o negócio piorou. A gente começou o ano achando que as coisas iam melhorar e todo mundo com uma expectativa, com uma esperança lá alta, e de repente a gente está aqui se vendo um ano depois no mesmo lugar. sim. Então, a gente precisa realmente tratar, porque como que fica, né? Como que fica pai e mãe dentro de casa? Como ficam as crianças dentro de casa? Hoje o sofrimento é coletivo. A gente está vivendo um momento que todo mundo está sofrendo, todo mundo está enlutado, todo mundo tem perdas. As perdas são coletivas, né? Então a sociedade toda precisa se cuidar. E eu percebo também aqui na nossa página o quanto as pessoas também precisam ter voz, né? E querem falar sobre esse momento, né? E isso é muito importante para todo mundo mesmo. Paola, eu penso em que é importante a gente começar falando, respondendo um pouco a pergunta que é o nome da live, né? Exatamente. Uhum, Né? As crianças estão sofrendo, os adolescentes, meu filho está sofrendo. Eu acho que todos nós já entendemos que mudou a rotina da família, da criança, do adolescente, e que todos sentiram com essa mudança, desde o menorzinho até o mais velho, né? E o que uhum, é importante, que a gente conversou e que eu penso que é muito interessante a gente entender aqui nesse bate-papo, é o que nós vamos chamar de essa mudança que tirou todo mundo do lugar, mas que a gente está conseguindo lidar, né? O que é esse uhum, sofrimento uhum, que não adoeceu? Porque é diferente eu estar sofrendo por não poder sair, eu estar sofrendo por não poder brincar, não poder encontrar meus colegas, não poder ir para uma festa, de eu entrar num sofrimento e eu adoecer emocionalmente, sim, né? Então, é essa pergunta, né? Quando você lançou esse nome para a live, eu falei, nossa, adorei. Porque eu acho que essa pergunta muitos de nós pais estamos fazendo, né? Até é, onde essa mudança de comportamento do meu filho é uma mudança que indica que assim, não tá legal, não tô feliz, mas eu não estou adoecendo, eu não estou em sofrimento. E aonde eu preciso uhum, entender que já virou um sofrimento e que se eu não cuidar, né, eu vou uhum, precisar de intervenções, às vezes psicológica, psiquiátrica, de neurologista, né? sim. É um limiar bem tênue, né? Nós, É, como pais, a gente fica assim, quando isso vai acontecer, né? A gente fica muito angustiado, né? Em que momento isso sim, acontece? Né? Qual é a sim, atenção que a gente tem que dar em relação a isso? sim, E né? quando que é? Então vamos lá, vamos começar a responder. Assim, ó, todos vocês, com certeza, se começassem a escrever aqui pra gente, vocês iam contar comportamentos que foram modificados dos filhos de vocês, como vocês também vão contar do comportamento que vocês mudaram. Quantas adaptações nós fizemos que foram benéficas para a família, né? Benéficas para a relação. Mas quais aquelas modificações no comportamento que a gente talvez tenha que, né, olhar com um pouquinho mais de cuidado, tá? Tem um que é clássico, mas que agora eu acho que é muito difícil a gente avaliar, que é o Uhum. rendimento, né? Mudar o rendimento escolar. Eu acho que Não, seria muito injusto a gente olhar para não, as crianças e para os adolescentes não, e entender impossível. como sintoma. É impossível, né? Não, Porque assim, impossível. não é possível. Que mesmo porque É, dentro de cada casa é a realidade do online, do remoto, como isso é colocado, a capacidade que a pessoa que está do lado tem para conseguir dar suporte para a criança
é muito... É uma gama tão grande de possibilidades que realmente isso é injusto até a gente pensar por esse Sim. daí. Então, nós vamos começar dizendo assim, ó, esse daí, se você identificou, calma, que Sim, 95% da população também identificou. Né? Então, é. assim, modificar do rendimento escolar agora faz parte, diminuir o rendimento escolar da criança. Mas sem pandemia, isso seria algo que você deveria prestar atenção. Ah, Né? entendi. Uhum, Quando o seu filho começa a apresentar dificuldade na escola, né? Quando o rendimento escolar dele começa a cair. Nós não estamos falando de uma criança de 5 anos que ainda está na pré-escola. Né? Nós estamos falando uhum, de uma criança que já foi alfabetizada, já começou uhum, né, a realmente o aprendizado um pouquinho mais elaborado e ela começa a ter uma dificuldade. Então, você já liga sim. uma luzinha. Uhum, Uma entendi. um do comportamento que é importante a gente olhar e que a gente também precisa diferenciar é a irritabilidade e às vezes aparece como manha. Muitas vezes a gente olhar, para os pequenos a gente vai chamar de manha, para os maiores a gente vai chamar de irritabilidade. Às vezes a gente vai olhar e falar, é manha. Como é que eu vou identificar o que eu chamo de manha e o que eu chamo de um alerta? A manha, ela é um indicativo de que às vezes a criança tem dificuldade de se frustrar, né? Ou que às vezes a dificuldade do pai e da mãe em colocar limite, ela encontrou essa forma, né? A birra, a manha para conseguir. Mas Uhum, se você vai uhum, encontrando ao longo da minha fala vários outros indicativos além da manha, então essa manha não indica, né, falta de limite ou uma estratégia que a criança encontrou para conseguir o que ela quer. Essa manha uhum. está vindo como sintoma. Porque assim, gente, às vezes a Tá. criança pequena, ela não consegue dizer assim, mãe, papai, eu tô triste, né? Porque às Uhum, vezes não fala. nós adultos não identificamos os nossos sentimentos para as crianças e nós não ensinamos elas a fazerem isso. Né? Aqui em casa as minhas Uhum, filhas conseguem, eu tenho uma de 5 e uma de 9, mas elas são filhas de psicóloga. Então, é. eu faço com elas, então elas também fazem isso. Meus filhos são filhos de psicólogo e nem assim eu acho que tem hora que eu consigo ensinar para eles bem os sentimentos. É difícil. Não é É fácil. difícil. Né? É, Pois é mais fácil, por exemplo, a minha pequena chega e fala, mãe, eu tô com raiva disso que você fez, então eu ai, vou que conversar com ela. bonitinha. Né? Eu não Aham, gostei desse seu comportamento. Qual comportamento você não gostou? Vamos conversar. Né? sim. Então, o que que a gente tá, o que que eu estou tentando colocar aqui? Que a gente precisa diferenciar a manha, que Uhum, vem isolada, que vem como um único comportamento, né? Da uhum, manha, que vem seguido desses outros comportamentos que nós estamos trocando uma ideia. É a forma da criança demonstrar que ela não está encontrando recurso para lidar com aquele mal-estar que está dentro dela. Que às vezes é medo, que às vezes é irritação, que às vezes é tristeza. Né? Então, como ela não uhum, sabe da rua, às vezes ela vai fazer um movimento de manha. Tá? Então, sim. assim, acende uma luzinha para essa mãe. Né? Já não vai olhando para essa mãe dizendo assim: ai meu Deus, lá vem você de novo. Ai, que criança chata. Né? É, Ai, que uhum, criança birrenta. Não. Né? Então, uhum. vamos olhar para isso. Uma Tá, fica outra aqui, coisa que né? a gente precisa fica o alerta. Fica Uma outra aqui, coisa que tô a gente aqui. precisa, né, prestar atenção é assim, quando a criança for Tati, tá esquisita, falhando de novo, oi, falhou. Ah, tá, não, mas eu continuo te vendo. Você continua me ouvindo? tá, eu que não Tá, escuto. Sou só eu. tá. Deixa eu ver. Tá me Pode ouvindo falar. agora? Tô, Tá agora me tô, ouvindo? agora tá melhor. Uhum, Tá bom. sim. Faz parte, a live é assim mesmo. Entra a É, ligação no meio, o som, devolve o sim, som. não, tá, É a tranquilo. relação meio com os filhos, sabe? Né? Trabalha a paciência, tenta de novo, é Sim, assim, né? É assim. uhum, Então, outro indicativo que a gente tem que prestar atenção, Paula, é quando a criança uhum, começa de forma recorrente a reclamar de dores. Uma hora ela reclama de dor de cabeça, uma hora ela reclama de dor de barriga. uhum, Então, assim, ó, se você vai somando, né, isso que eu vou dizendo, né, o teu filho está uhum, tentando contar alguma coisa, né? É entendi. muito comum as crianças daí reclamarem assim, mãe, ai, minha barriga dói,
né? Daí você vai checar, eu dei alguma coisa que ele não está acostumado a comer? Não. Uhum. Aí no Uhum. outro dia ele reclama de novo. Lógico que você vai levar no pediatra, vai checar se tem alguma coisa fisiológica, né? Eu acho que a gente não Uhum. pode Sim, se comer alguma psicologizar, coisa, sim, claro. né? Mas Uhum. se essa queixa é recorrente, Paula, então assim, ó, a gente começa, né, a falar, essa criança está muito queixosa, né? Volto a Uhum. dizer, às vezes o menor não consegue dizer, mamãe, eu tô triste, mamãe, eu tô com medo. Às vezes ele vai Sim. dando esse sinal, né? Uhum. É alteração de humor, né? É, Uhum. ela vai dar alegria e irritabilidade com muita facilidade, né? Falar, nossa, tem a sensação que eu tô bipolar, mas de novo, a criança não sabe como lidar com o sentimento. Então, Uhum. você percebe que quando a gente começa a somar, quando a gente começa a falar desses sintomas que aparecem recorrente, você começa a acender um alerta. Uma Sim. outra coisa comum, as crianças que estão em sofrimento, tá? As que estão Uhum. sentindo são todas, mas as Tá. que estão em sofrimento Sim. começa a ter vazamento, né, na calcinha, na cueca, de xixi, Uhum. de fezes. Aí às vezes a gente Uhum. fica bravo porque a criança já aprendeu a fazer o toalete, ela já sabe, ela tem 5, 6, 7, 8 anos. Como assim você fez xixi? Aff, né? Tá com preguiça de ir no banheiro? É, a Né? gente Então, confunde muito, né? E ainda mais agora, eles não saem da frente do computador, não saem da frente do celular, da TV, você confunde, né? É difícil. sim, às vezes você confunde, que assim, tá tão É. entendido lá no joguinho, porque esse acabou Uhum. sendo um recurso que os pais lançaram mão, né? Uhum. Para poder fazer algumas atividades, né? Então, assim, então percebe que um movimento desse isolado não é um indicativo de que a criança está em sofrimento, mas uma Uhum. somatória dessas coisas simples é um indicativo de que ela está apresentando um sofrimento, Sim. fadiga, né? Um Cansaço. cansaço, né? Você percebe que Uhum. ela está cansada mesmo sem fazer um monte de atividade física, né? Então, assim, Uhum. uma baixa energia, elas começam a Uhum. apresentar distúrbios de sono. O que nós estamos de distúrbio de sono e distúrbio de apetite? E eu estou falando da criança mais nova e às vezes eu estou falando da criança mais velha. É E isso que eu ia alguns perguntar. desses sintomas até no adolescente também, né? O adolescente não vai ter Uhum. tipo enurese e encoprese, que é o xixi e as fezes. Mas ele vai Sim. ter irritabilidade, né? Ele vai ter. Sono. Às vezes ele vai apresentar, o adolescente, Paula, o sintoma Hum. físico mais presente que lembra o adulto, tá? Que às Sim. vezes pode ser Uhum. esse aperto no peito, né? Essa, Uhum. essa, essa angústia, né? Uhum. Ele vai apresentar dor de cabeça, ele vai falar, tem um aperto aqui no meu peito que eu não sei explicar o que é, né? É Sim. que a gente vai chamar de angústia. Então, ele vai dar mais nomes. Então, ele vai apresentar mais esse sintoma físico, tá? Entendi. Ele vai apresentar tanto a criança quanto o adolescente. Pode apresentar distúrbio do sono como a criança Uhum. acorda várias vezes à noite, ou ela deita e não Uhum. consegue dormir, né? Então, o Sim. Nossa. adolescente também apresenta isso. Mas, Patrícia, mas o adolescente não fica até tarde no computador, no celular? É isso que eu ia Fica. falar, porque eles adoram, né? É, eles ficam. Esse é um fato concreto. Ainda mais agora na É. pandemia, que não pode se ver, eles se comunicam Sim. à noite, né? E às vezes eles se perdem nos jogos né? E nas Uhum. conversas. Você consegue identificar ao chegar perto do seu filho adolescente se ele não dormiu porque ele ficou jogando e daí, né, foi um indicativo de que ele se divertiu, que ele trocou ideia, né? Ou Uhum. se ele não dormiu porque ele teve insônia. Percebe que há uma Entendi. diferença, Sim. né? Uhum. Então, esses sintomas que eu estou falando vão contar para você, esses comportamentos vão contar para você que pode ser que o seu filho está tendo sintomas de depressão infantil ou Uhum. de depressão na adolescência. Sim. Então, né, se você conseguiu E a assim, gente apavora só de pensar nisso, né? O sim, coração já dispara só de pensar.
uma possibilidade Sim, dessa pra gente. sim. Para um pai e para uma mãe, ouvir que o meu filho pode estar com depressão, pode causar a falsa impressão de que ele falhou. Não necessariamente, gente, a depressão infantil tem que ser uma falha do pai e da mãe. Lógico que os Hum, nossos filhos são parte do nosso movimento, do nosso comportamento com ele. Nós vamos falar isso depois, né, Paola? uhum, Né? sim, vai chegar lá. Os filhos são parte desse movimento do pai e da mãe, de como nós lidamos com os problemas, né? Sim. Mas pensem que eles estão sem a rotina deles de antigamente, né? Os que moram em apartamentos estão trancados dentro de casa, por mais que os pais possam fazer atividades, alguns, como você iniciou a live falando, estão enlutados, Sim. né? Perderam entes Uhum, queridos, né? uhum. Então, assim, né? Será que foi conversado com essa criança sobre essa perda desse ente querido? Né? Porque, Será que porque isso é uma situação complicada agora, né? Agora, o velório ele deixou de existir, né? A gente vem sofrendo as pessoas ficam muito tempo hospitalizadas, apesar então você acaba vendo um velório estendido e ao mesmo tempo quando chega a hora de se despedir você não consegue. Se para nós adultos isso é difícil, como passar isso para as crianças? A gente tem que passar isso para elas? Como seria isso, Paty? Essa Paola, conversa, é tá? importante você contar, né? Porque assim, Uhum, como de repente o vovô, o titio, a titia fazem parte da minha vida e de uhum, repente eu percebo uma preocupação no ar e depois me deparo com uma tristeza e que ele nunca mais vai voltar. Você pode abrir várias fantasias na cabeça da criança. Não vai voltar sim, por quê? Algumas, Paola. Eu uhum, era eu fui terapeuta infantil há muito tempo, né? Hoje eu sou terapeuta de sim, adolescente e de adulto, né? Hoje tá. eu sou mãe, né? De criança pequena, não sou terapeuta mais de Sim, criança pequena. aham, Mas eu já cheguei a atender crianças que criaram fantasias, né? De que aquela problemática, aquela morte, não na época do Covid, mas aquela morte, sim. aquela separação, foi por conta do comportamento dela, do mau comportamento dela. E aí a gente fala tanto para as crianças, né? Você fez isso errado, vai acontecer tal coisa, né? Tipo, cuidado para não fazer isso, tal coisa vai acontecer, e a lógica dela é tão diferente da nossa, né? A gente tem que saber conversar Sim, com ela sobre isso, por mais que ela entenda de forma diferente, né? Tem que sim, não saber tenho falar a maneira como ela entende, né? perguntar para ela depois, fala para a mamãe, fala para o papai, o que você entendeu, né? O Tá. que você está entendendo? Para ver se ele entendeu realmente o que você tentou comunicar. Porque uma grande falha nas famílias, Paula, é a Uhum. comunicação. As pessoas chegam lá para mim exatamente porque a comunicação está falha. Então, não fica é, Sim. achando que a criança entendeu aquilo. Pergunta. Você entendeu o que aconteceu com o vovô? Você entendeu? Conta para mim como é que você está pensando isso? Quer desenhar comigo, né? Então, você quer fazer uma carta para o vovô? Você quer fazer um desenho para o vovô para se despedir? Se para nós já é difícil não poder passar Uhum. pelo ritual do velório, da despedida, Uhum. imagina para a criança que nem pôde ir para o hospital, né? Nem Sim. pôde estar na porta do hospital. Lógico que com Covid ninguém vai até o Nem hospital, pode, mas ninguém pode. nem pode, né? Uhum. Mas tem pacientes que já estavam no quarto e que já podiam ser cuidados, nem tinham mais o vírus do Covid, mas também faleceram pelas complicações, né? Sim. Então, é muito importante, Paula. Aí E, nós estamos. não, não, Você pode perguntar, continuar, desculpa. Não, não, é que tá? eu vejo que os pais ficam confusos em relação a esse poder falar, né? É importante escutar de você que a gente deve falar, que nós devemos conversar sobre isso, porque é a realidade que a criança está vivendo, né? Senão ela vai criar o mundo dela e a nossa imaginação não sei para onde vai, né? Sim, né? Não tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha o desenho do Kailu, que o que Aí não falava existe para ele, ainda. ainda existe? Eu Ah, não existe. assisti, mas ele é em casa. Que você fala para ele desenhava na cabecinha dele ao pé da letra. E é assim que a criança faz mesmo, ela desenha ao pé da letra. Então, assim, ó, pergunte, converse.
A grande resolução para tudo isso, a grande possibilidade da criança ficar bem, qualquer sintoma que ela tenha, é a conversa, é o amor, é a paciência, né? Daí, a gente também, é importante falar que também os filhos têm apresentado muito isso, tanto as crianças, porque eu sou amiga de muitas psicólogas infantis, né? E sou supervisora de psicólogas infantis, então elas levam até mim os atendimentos, né? Para a Relatos. gente entender a dinâmica familiar. E outra coisa que tem muito, as crianças têm apresentado muito, Paola, é a Uhum. ansiedade. Elas têm apresentado transtorno de ansiedade. Então, elas têm apresentado depressão e transtorno de ansiedade, tanto as crianças quanto os jovens, tá, Paola? Fala, o que E, você ia e perguntar? como que ela, e como que a gente verifica essa diferença, né? Tá, obrigado. É isso que eu ia falar. É isso mesmo. Então O tá que bom. vai me diferenciar de uma criança depressiva e de uma criança ansiosa? Porque alguns sintomas, como a irritabilidade, é parecido, né? O distúrbio no Uhum. sono, o distúrbio na alimentação, a dificuldade no aprendizado, né? Vai parecer, às vezes a gente demora um tempo, a gente confunde. Mas qual é a grande diferença? A criança ansiosa, ela vai demonstrar um medo ou uma preocupação sobre algo que é concreto ou que é fantasioso. Então você vai perceber ela muito mais em alerta. A criança depressiva, você percebe ela para baixo, né? Mas ela não está em alerta, parece que ela está desligada. A Tá. criança ansiosa, você percebe ela Uhum. para baixo, mas você percebe o alerta maior dela. Você fala alguma coisa, você percebe que ela está com o ouvidinho, né? E Entendi. ela tem muito receio de ser reprovada, de ser criticada. Então ela está sempre Uhum. tentando fazer tudo para ninguém ficar bravo com ela. Entende? A criança depressiva não Entende. está nem aí se você ficar bravo. Não, não, deixa eu refazer. Ela está aí sim, né? Lógico Sim. que ela Ela, está. ela só não Mas consegue. ela não vai ficar num estado de alerta, você não vai perceber uma preocupação excessiva, né? Nossa, eu quebrei, por exemplo, eu quebrei o seu copo de cristal. Ai, eu quebrei seu copo de cristal. Entende que o movimento físico, o movimento assim, ai, que medo, o que vai acontecer comigo agora? Por quê? Porque o que é ansiedade, Pamela? Ansiedade Uhum. é viver a vida antecipadamente. A ansiedade é viver no futuro. A ansiedade, Uhum. se a gente imaginasse assim, ó, imagina uma cebola e você vai tirando as Sim. camadinhas de cebola. Essa cebola se chama Uhum. ansiedade. Se você for Uhum. tirando as camadinhas dela, sabe aquele miolinho do meio? Naquele Uhum. miolinho do meio da ansiedade está escrito assim: medo e ou preocupação. É essa a Uhum. grande diferença. A criança ansiosa, o adolescente ansioso, ele tem uma preocupação e um medo excessivo. Sabe agora com a história da gente passar álcool na mão? Uhum. Vai ser comum você ver ela passar álcool mais vezes. Entende? Porque e se eu pegar Uhum. a coronavírus? E se eu passar para alguém? E se alguém ficar doente por minha conta? Só que sabe o que acontece? Que se Hum. nós pais não olharmos para isso muitas vezes está só dentro da cabecinha da criança. Ela às vezes nem vai verbalizar isso para você. Então, se você Uhum. percebeu o seu filho mais em alerta, se você percebeu o teu filho fazendo muito mais perguntas, que você fala, ele está preocupado com o quê? Ele está com receio do quê? Né? Uhum. O cachorro chega perto e late, ele gruda em você, ele não fazia isso antes, sabe? Ele começa a Uhum. desenvolver medos e preocupações que fica lá dentro da cabecinha dele. Então, o que é muito importante? Conversar, perguntar, e não ficar Uhum. bravo porque o seu filho está com um comportamento que é o seu olhar inadequado. Porque você só vai fazer ele ficar com mais medo ainda. Com medo de te falar, com medo da tua reprovação, com medo da sua Uhum. bronca, né? Uhum. Mas, Patrícia, até onde eu posso ir com a parte da conversa?
com a parte do amor, com a parte de levar a informação certa, e aonde eu já preciso fazer uma intervenção, às vezes com psicoterapia, em alguns casos, até com a psiquiatria infantil ou do Uhum. adolescente. Quando você percebe o nível de sofrimento no seu filho, que o amor e a conversa não conseguem retirar ele. Você conversa uma vez, você conversa Hum. duas, né? Você tem paciência, redobre o amor. Se você ama, ama mais, né? Amor Sim. em excesso faz mal, mas nesse caso nós não estamos falando de amor em excesso. Nós estamos falando de um Manutenção. amor curativo, né? De Uhum. um amor que é remédio. Então, né? Quando você perceber que ele está num nível de sofrimento e que ele está muito diferente, né, da criança que você estava convivendo, do adolescente que você está convivendo, né, antes de Uhum. pandemia ou do ano passado, então assim, liga um alerta, né? Fala. E a live do neuropediatra que a gente teve segunda-feira, se não me engano, foi muito interessante, porque ele verbalizou que até o final do ano passado, ele percebeu que os pacientes que chegavam até ele, eles ainda estavam naquele sentimento, tipo, meu, eu vou lutar, eu vou conseguir. A partir do momento de dezembro, ele começou a sentir os pacientes meio que largando a toalha, sabe? É meio deixando as coisas para lá, e ele trouxe isso com uma preocupação muito grande, Sim. porque, porque eles estão desistindo, né? Foi esse sentimento que ele nos trouxe. E como nós pais a gente consegue, né? Chegar ao filho nesse sentido e ajudá-lo quando ele está nessa situação. Paola, primeiro você vai ter que olhar como é que você está vendo tudo isso. Como é que você está vivendo essa pandemia? Porque É. muitas vezes o seu filho está sendo um reflexo do que está acontecendo dentro de você. E na correria, e no ter que dar conta de pagar as contas, ter que dar conta de ser professora, professor do seu filho, ter que dar conta de trabalhar mesmo com medo, cuidar de parente que está adoecendo, ter Covid, né? Então, no meio de tudo isso, às vezes, né, a gente utilizou um pouco mais desse recurso, lá na frente a gente vai rever como vai fazer, mas É. quase todos os pais utilizaram mais do recurso do tablet, do celular, do joguinho. Então, às vezes, você deixa seu filho lá jogando, porque você vai dando conta das suas coisas, e ele não te dá trabalho, mas isso pode ser que ele não tá legal, né? Uhum. Vai olhar que joguinho é esse que ele está assistindo, vai lá checar o que ele está precisando, porque às vezes aquele silêncio não é indicativo de que está tudo bem. Aquele silêncio é porque ele já deprimiu e ele fica por lá mesmo. Então, nós duas conversamos sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente convidar os pais que estão nos escutando aqui. Olha, para você primeiro. Como é que você está lidando com tudo isso? Quais recursos você está utilizando? Você se tornou uma pessoa mais irritada? Você se tornou uma pessoa mais negativa? Você está gritando mais com seus filhos dentro de casa? Aí você fica bravo com o fulaninho porque ele grita também. Meu Deus, essa menina não para de gritar. Mas como é que você está falando com ela? Só que às vezes a gente não se percebe. Porque eu também posso estar perdido no meio de tudo isso que eu estou sentindo. Eu também posso estar enlutado. Eu também Uhum. posso estar ansioso. Paola, eu fiz ano passado algumas lives sobre ansiedade, eu fiz alguns cursos sobre ansiedade, porque o tanto de gente que apareceu nos consultórios, não só meu, mas dos colegas, com Uhum. crises de ansiedade, né? Os prontos-socorros, quando não estava lotado como está Uhum. agora, né? Uhum. É, a grande queixa dos profissionais que trabalhavam, alguns, a grande não, mas alguns traziam para mim que assim, muita gente chega lá, Patrícia, com crise de ansiedade. Como está faltando ar, acha que é Covid. E muitas Sim. vezes não é Covid, são crises de ansiedade, né? Então, assim, muita gente chegou até o consultório com crise de ansiedade. Muita gente. Então, pai, mãe, olhem para vocês, né? Olhem para o filho de vocês, mas primeiro olhem para vocês.
Se vocês estão ansiosos, é bem provável que um dos seus filhos prestou atenção nisso. E ele pode estar ansioso também. Então não adianta só você ir lá e cuidar da ansiedade do seu filho, se você não cuidar da que está acontecendo dentro de você. Porque logo Uhum. o ciclo vai se renovar em você de ansiedade e nele também, Sim. né? Então, assim, verifica. Se você fala, Paola, você ia perguntar, porque Não, eu não, falo eu tô aqui, bastante, né? eu Eu tô vou aqui me falar, eu tô pensando como mãe. curtindo falar. Não é muito Fala, o fácil que você vai essa. pensando? Não, não, não é fácil esse movimento, né? Porque as preocupações que nós temos, nós como mães e pais temos na cabeça, é, é tudo com o filho, é tudo com a saúde financeira da família, é tudo com o que está acontecendo, a preocupação de ficar doente. Nós temos um turbilhão realmente de coisa dentro da gente. E a Sim, eu vou gente falar, nossa, tem que porque eu saber também tenho. também. Não penso porque eu sou psicóloga, que eu também não sinto. Lógico que eu sinto. E sabe o que eu aprendi a fazer? Eu Hum, aprendi a comunicar a minha família. Dizer assim, ó, entendi. nossa, hoje, galera, o dia foi pesado. Ah, amores, vocês ajudam a mamãe hoje? Né? A mamãe precisa ficar um pouquinho aqui, me dá um minutinho, porque eu chego, né? Eu vou tomar banho, Uhum, né? Por vir do consultório, e depois ela já começa, mamãe, 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 né? Isso porque o meu marido é um paizão, elas solicitam ele também, ele, né? É uma bênção uhum, de Deus na minha vida, eu falo. Mas mamãe, mamãe, elas solicitam bastante. E eu quero estar pronta para elas. Mas o dia que eu percebo também assim que não tá legal, a gente fala. Eu aprendi a falar, né? Então, aí meu marido uhum. fala: não, ó, fica aqui com o papai um pouquinho, deixa a mamãe um minutinho. Meu marido também aprendeu a falar, né? Aí eu já tô com um pouco de dor de cabeça. Então vai lá, deita um pouco. Então, se a gente vai trabalhando nessa relação de respeito, porque todos vão sentir, Paula. Não pense que nem um dia eu não puxei a respiração e falei, ai, acho que alguma coisa está me preocupando, deixa eu conversar um pouco aí. Marido, vem Sim. cá. É, porque na Todos nós relação sentimos. familiar, a gente tem uma ideia falsa que o outro tem que perceber que eu não estou bem, né? Eu acho que a gente fala, eu tenho o sentimento que as pessoas falam um pouco para o que está do seu lado dentro de casa, hoje eu não estou bem, né? Hoje eu preciso de ajuda, hoje eu preciso de um suporte. E a gente precisa falar disso com as crianças, né? Eu preciso ter um limite hoje, eu preciso ter um espaço hoje. É Tinha uma travado. ótima. É, travou, eu vi mesmo ali. E então, assim, esse movimento de conversar é um movimento, é um aprendizado também para adulto, eu acho, para muitas famílias, na verdade, né? Não Sim, é Paola, é muito fácil. essencial. Não, não é muito fácil. Por quê? Porque para eu comunicar com o outro, primeiro eu tenho que estar em contato comigo. E quanto de nós está vivendo para fora? A pandemia fez esse convite para dentro, mas nem todo mundo conseguiu parar e olhar para si, Não. né? Porque às vezes não é confortável enxergar algumas dificuldades que eu tenho, né? Então, muitos de nós vivemos para fora. Então, como é que eu vou comunicar ao outro se eu nem sei o que é a minha irritabilidade? Né? Então, também aqui o convite é pai, mãe, tio, tia, vovó, né? Olhem para vocês também. Identifiquem vocês. Como a gente estava falando, né? Tenta ver qual é o tom de voz que você está na sua casa. Tenta ver se você, por ter aumentado a cobrança com você, você também não aumentou a cobrança com todo mundo na sua casa e as pessoas não estão dando conta de te acompanhar. Os nossos filhos Uhum. são muito reflexos dos nossos movimentos. Ferrou, então nós somos vilões da história? Não, não é isso, né? Mas é importante a gente olhar, né, Paola? Mas nós somos os adultos, né? Não somos os vilões, mas Isso. somos os adultos. E é a nossa função enquanto adulto, enquanto pai, ajudá-los a aprender o que é viver. Não é? Isso. Então, por mais que É, somos esse, humanos e vamos errar, a nossa função enquanto pai é conseguir ajudá-los a seguir esse movimento da vida, né? sim, na semana retrasada eu fiz uma live sobre autoestima com o Alderi da Mídia Saúde, e uma das coisas que ficou muito clara, que eu acho que é bacana compartilhar aqui, é que assim, o que é autoestima? Qual é o pilar da autoestima?
É eu saber que eu tenho recursos para lidar com as vivências. E quando é que a gente Massa. desenvolve isso? Na infância. A gente continua desenvolvendo Uhum. depois. Mas vamos pensar, pais, que a forma como você está lidando com o teu filho e a forma como você está lidando com essa vivência, você está ensinando o seu filho a desenvolver recursos para lidar ou para não lidar com as dificuldades. Então, às Uhum. vezes, a live que nós estamos fazendo agora vai servir, não às vezes para você identificar do teu filho, mas para você identificar de você. Né? Como é que Uhum. você está? Qual é o carinho que você está precisando ter com você agora? E você sabe, Paty, eu acho que a gente vai chegando mais ou menos ao fim do que a gente tinha combinado discutir, né? Me corrija se eu tô certa, Sim, né? sim. E a gente entra muito no que os pais trouxeram, porque a gente, antes da live, a gente perguntou no Instagram o que os pais gostariam de saber. E é muito interessante que as preocupações deles, quando eu coloco todas elas aqui, é muito uma questão do que a gente, como adulto, entende, né? Então, assim, foi levantada muita questão das privações que nós passamos a ter depois da pandemia ter iniciado, nós e as crianças. Então, a falta da socialização é, a noção de tempo é uma coisa muito interessante que uma mãe trouxe, que eu vejo que a gente discute muito, essa noção de tempo, porque a gente tem a sensação, essa academia nunca mais vai passar, isso nunca vai acabar. E você ficar em casa sem fazer nada, ou sem ter muito o que fazer, o tempo parece que ele se estende, ele prolonga, e a gente não tem muito o que fazer com ele. Então, são todos sentimentos, o medo que a gente tem da doença, quem entende essa doença é o adulto, a criança não consegue entender o que ela vai levar. Então, Uhum. todas essas questões que os pais trouxeram, eu acho que ela vem muito de encontro a isso que você está levantando, que como que nós vivemos esse sentimento, né, e como a gente consegue transparecer para a criança, porque tem muita coisa que os pais trouxeram nesse sentido, sabe? Das privações, da socialização, essa falta de tempo e o medo, que está em todo olhar, né, todo momento com a Sim. gente. E sabe, por essa falta de socialização, o número de pets aumentou expressivamente, né? Porque o animalzinho, ele traz essa socialização, ele traz essa troca, né? Aqui em casa agora Uhum, nós temos um coelho que veio por conta da pandemia. Então, sim. é a festa das crianças, né? Então, assim, Uhum. o quanto o número de pet aumentou por conta dessa necessidade da sociabilização da criança, né? Uma vez que a gente ficou trancado, né? Então vamos fazer trocas, né? Então Uhum. fica o nosso convite, né? Ô, Do Paty, tem grupo de algumas vocês. perguntas aqui Ah, que a gente acabou não tratando. E eu queria colocar que foram uma colocações. É, tudo isso que a gente falou, a gente está falando de crianças, tudo que foi trabalhado até agora, nós estamos falando de crianças que não são crianças especiais, mas a gente tem uma gama de crianças que são as crianças com N deficiências, como a gente consegue trabalhar isso tudo com elas? Crianças com espectro autista, crianças com deficiências mentais, sim, sindrômicas, como que a gente consegue atender elas? Porque eu acho que esses pais, essas mães devem sofrer muito dentro de casa, mais que nós, sim, provavelmente. sim. Eu acompanho pais e mães que têm filhos, né? Que têm essas necessidades diferenciadas. Uhum, Paola, uma coisa que eu falei serve para todos. Amor, sim. independente, né, da vivência do seu filho, da facilidade ou da dificuldade dele. O amor ele é curativo. E a conversa dentro do limite daquela criança. Porque numa criança, não Uhum, é porque ela é autista, né? Ela tem um autismo uhum, que ela não vai deixar de entender. Ela vai entender dentro do limite dela, dentro da compreensão dela. Não é porque uma uhum, criança é síndrome de Down que ela não vai entender. Ela vai entender. A gente não pode uhum, subestimar os diagnósticos. Continuam sendo uhum, seres humanos lindos, né? Continua sim. tendo os recursos deles. E cada pai já conhece o recurso do seu filho, né? Cada pai já conhece qual é a necessidade. Então também vai por esse caminho, né? Uhum, Pela conversa, né? Às vezes uhum, é o que acontece. Eles são mais expressivos, né? Às vezes uhum, esse comportamento vai ficar mais exacerbado, né?
Cuidado para Uhum, você não confundir que é birra, só birra, né? Por quê? uhum, Porque tanto o autista quanto o síndrome de Down, eles expressam muito mais, né? Eles têm a expressão uhum, do afeto e da sensação deles de uma forma, então ele vai aumentar ainda mais essa expressão, né? Então assim, uhum. é, com o mesmo amor e com a mesma paciência e com a mesma leitura, com a mesma conversa, somos todos pais e mães, independente de diagnóstico, independente de facilidade ou de dificuldade, né, Paula? Tá certo. Gente, na verdade, a gente seria um bate-papo de meia hora, a gente já estendeu esse prazo. Assim, de verdade, teríamos mais um monte de coisas para falar aqui, mas o nosso tempo vai passando. Paty, de coração, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, foi muito importante para mim, como mãe, parar para me olhar, porque a gente às vezes está num frenesi que a gente não consegue fazer isso. A todos que acompanharam, muito obrigada. Semana que vem nós temos live também. A gente vai ter com um pediatra e com uma nutricionista. Então, quem estiver aqui, a gente depois, um, 2 dias antes, a gente passa para vocês e informa todo mundo. Você quer falar alguma coisa, Paty? Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, né? É uma pena que a gente não pode ver o rostinho de todo É. mundo que está nos escutando, né? Mas eu Uhum. desejo que esse nosso bate-papo possa ter chego ao coração de cada um, né? E que alguma coisa possa ser, né, possa ter servido para a tua vivência como pai, como mãe, né? E eu vou dizer, ame, né? O amor chega aonde a gente jamais imagina. Obrigado, Paola, pelo convite. Obrigada, muito obrigada. Fico com Deus. Tchau, gente. Você também. Tchau, tchau. Tchau.